Olha só, vamos dizer que eu pego um copo com água e eu coloco ele dentro de um forno. Daí o que acontece? Se o forno está mais quente que a água, naturalmente passa energia do forno para a água, que é justamente essa troca de energia que a gente está chamando de calor. Daí a água vai absorver a energia do forno e o que acontece? Quando as moléculas absorvem esse calor, elas vão ganhar energia, elas vão ficar mais agitadas. Ou seja, a temperatura da água vai aumentar. Mas, então tu vai esquentando a água, uma hora, por exemplo, ela vai chegar em 100 graus. Mas a água vai esquentando para sempre? Não, quando ela chega em 100 graus, o que acontece? Ela começa a ferver, né, a mudar de estado. E, inclusive, quando a água, por uma substância pura, quando ela muda de estado, a temperatura continua igual, tá? Então a água esquenta até chegar a 100 graus. Quando ela começa a ferver, ela continua a 100 graus. Até que toda a água tenha virado vapor. A minha avó sempre faz isso. Começa a ferver a água, deixa ferver mais um pouco, pra ferver bem. Gente, não vai passar de 100 essa merda, tá? Começou a ferver, vai continuar a 100 graus até toda ela virar vapor. Mas reparem que daqui para cá as moléculas estão mais agitadas. O objeto absorveu o calor. Tomem cuidado com o pega-ratão, tá? Daqui para cá não mudou a temperatura. Mas isso não quer dizer que a água parou de absorver calor, tá? Daqui para cá a temperatura está igual, mas a água continuou absorvendo o calor. É só que no começo ela está usando o calor para mudar a agitação das moléculas, que é a temperatura. Daqui para cá ela continuou absorvendo o calor, mas ela está usando esse calor para reorganizar as moléculas, que seria mudar de estado. Então não se enganem, tá? Não é porque a temperatura ficou igual que ela não absorveu o calor. Ela está absorvendo o calor, mas ela está usando ele para mudar de estado. Cuidem o pega-ratão. Então sempre que tu absorve calor, a temperatura muda? Não, pensem na água fervendo. Ela está absorvendo calor, mas ela continua a 100 graus. Ela pode estar usando o calor para mudar de estado. Entenderam isso? É, de certa forma é isso. As moléculas estão se afastando, né? A energia das moléculas continua a mesma, de movimento. O que muda daí é a energia potencial. Mas olha só, então daqui para cá, a substância absorveu o calor e usou esse calor para mudar de temperatura. Isso é o que a gente chama de um calor sensível. Um caloremo. E daqui para cá, tu absorveu o calor, mas usou ele para mudar de estado. Isso é o que a gente chama de um calor latente. Então a gente dá nomes diferentes para o calor, dependendo para que ele está sendo usado. Quando o calor é usado para mudar de temperatura, a gente chama de sensível. Quando a substância usa o calor para mudar de estado, a gente chama ele de calor latente. Daí cada um tem a sua formulinha, né? Qual que é a formulinha do calor sensível? Para achar o calor necessário para mudar a temperatura. Alguém lembra? Tem um macete para lembrar dela. Isso, que é macete. E a forma, já vou escrever do calor latente para ficar completinho. A formulinha do calor latente é o... Que moleza. Eu gosto de chamar de que mole. Mas como tu preferir. Então, calor sensível, calor latente. O que é cada coisa aqui nessa formulinha? Ó? Q é o calor necessário para fazer tal coisa. M, a massa, vou pular um. Delta T é a variação da temperatura. Como é variação, tu pode usar em Celsius. De 20 para 100, nesse caso, a variação seria 80. E esse Czinho aqui, isso tem um nome. Isso, esse Czinho é o que a gente chama de calor específico. Isso aqui, gente, é uma propriedade da substância, tá? Cada material tem o seu. Calor específico da água, calor específico da ovelha, calor específico do ferro. E, na verdade, o calor específico é bem específico. Ele depende da substância e do estado físico. Como assim? Não só o calor específico da água é diferente do calor específico do ferro, o calor específico da água sólida é diferente do calor específico da água líquida. Mas, basicamente, ele é um valor que depende da substância. Se tu precisar dele, a questão vai te dizer. O que eu quero que vocês saibam é o significado disso. O calor específico, gente, está relacionado com a dificuldade de variar a temperatura da substância. Se tu tem um calor específico grande, quer dizer que tu tem que colocar um monte de calor ali para a substância esquentar. Se tem um calor específico pequeno, quer dizer que com um pouquinho de energia a substância já muda de temperatura. Um exemplo disso é a água e a areia. Deixa eu fazer aqui embaixo até. Se tu pegar uma praia, por exemplo, aqui existe areia, aqui tem a água. Crueldade falar de praia nessa época do ano, né? Mas enfim. Vamos dizer que aqui tem o sol, a areia e a água.
O calor específico da areia, gente, é um calor específico baixo. Já a água tem um calor específico alto. Tá, e daí? O que significa dizer que o calor específico é pequeno? Quer dizer que é fácil mudar a temperatura da areia. Bate um pouquinho de sol na areia, tum, ela esquenta um monte. Já a água tem calor específico alto, ela demora para esquentar. Então bate um monte de sol na água, não faz nem cosquinha. É por isso que tu chega na praia de manhã, aquela merda, aquela areia tá queimando teu pé, quando tu chega na água tá gelada aquela merda. Por quê? Porque a areia tem calor específico baixo, com um pouquinho de calor do sol ela esquenta um monte. Já a água tem calor específico alto, tu precisa de muito calor para ela esquentar. Então de manhã ela provavelmente ainda vai estar fria, não deu tempo dela esquentar. Por isso que a tendência de dia é a areia estar mais quente e a água estar mais fria. Entenderam isso? Mas se tu for na praia de noite... Quando eu era pequeno, eu sempre gostava de desenhar a lua fumando, não sei porquê. Os meus pais achavam isso preocupante. Eu dou aula de física, né? Eles tinham que se preocupar com o meu futuro mesmo. Daí aqui. De noite, o que acontece? Se o calor específico da areia é baixo, quer dizer que ela esquenta fácil, mas ela também esfria fácil. Então, assim como ela esquenta rápido, assim que o sol vai embora, ela perde um pouquinho de calor para o ambiente, ela faz o quê? Ela esfria rápido. Então, a tendência da areia é estar muito quente de dia, mas no fim da tarde, a areia já vai estar fria. Ela esfria rápido, assim que o sol vai embora. Já a água, assim como ela demora para esquentar, ela faz o quê? Ela demora para esfriar. A água ficou o dia inteiro esquentando, daí ela já esquentou um pouquinho. E assim como ela demorou para esquentar, ela vai demorar para esfriar. Então, assim que o sol vai embora, a água ainda vai estar morna. Ela vai demorar horas para esfriar. Então, logo no começo da noite, a tendência da água é estar mais quente. Por isso que agora, no ano novo, quando vai pular 7 ondinhas no mar, a água de noite parece mais morninha, né? Realmente, ela ficou o dia inteiro esquentando e assim como ela demora para esfriar, ela demora para esfriar. Isso é bom. O nosso corpo é feito principalmente de água. Quer dizer que é difícil mudar a temperatura do corpo. Tem que pôr um monte de energia para o corpo esquentar ou perder um monte de energia para ele esfriar. Então isso ajuda os seres vivos a manterem a temperatura. É por isso também que o deserto é uma merda, além de tu morrer e tudo mais. O que acontece é que no deserto é muita areia que é calor específico baixo. Ela esquenta muito de dia e esfria fácil, então esfria muito de noite. Por isso que o deserto é muito quente de dia e frio de noite, por isso que ele tem uma grande amplitude térmica. Se tu pega uma cidade litorânea que tem um monte de água, uma cidade perto de um lago, a tendência é ela ter uma temperatura mais estável. Porque como tem bastante água, ela não esquenta muito de dia nem esfria muito de noite. Então a temperatura é mais estável. Agora, se tu está no meio do continente, um monte de terra, é tipo um deserto. Esquenta muito de dia e esfria muito de noite. Tem uma amplitude térmica maior. É por isso que velho gosta de morar na praia. A temperatura é mais estável, né? Fala. Isso quer dizer que a temperatura... a pergunta dela foi o seguinte, gente. Ela falou que a garrafa térmica tem calor específico baixo. Isso quer dizer que a temperatura da garrafa térmica muda rápido. Sim. Pensa o seguinte, se tu coloca a água a 100 graus dentro da garrafa e a garrafa está a 0 graus. Se a água está a 100 graus e a garrafa está a 0, a garrafa, como está mais fria que a água, ia roubar calor da água. Mas como a garrafa esquenta rápido, a água está a 100 graus, a garrafa está a 0, daqui a pouquinho a garrafa já está a 99. Como a garrafa está na mesma temperatura que a garrafa não vai esfriar tanto a água. Então, tu quer que o interior da garrafa fique numa temperatura parecida com a água, por exemplo, para não esfriar ela. Isso não tem nada a ver com impedir o calor de escapar para o ambiente, que daí é a principal função da garrafa térmica, que é outra história. Então, a garrafa térmica ter calor específico baixo só quer dizer que ela vai chegar, a parte de dentro dela fica perto da temperatura do que tu colocou no interior. Então, se tu colocar uma coisa quente, a garrafa vai esquentar junto. Isso não quer dizer que o que está ali dentro vai perder calor para o ambiente rápido, que seria o que faz a coisa ali dentro esfriar. Daí isso é outra história. Então, o calor específico não tem nada a ver com a condutividade, que é o quanto o calor escapa. Daí é outra história. Entendeu mais ou menos? Tá. A areia, por exemplo, ela esquenta fácil, mas ela é um péssimo condutor. Isso quer dizer que a areia de cima fica quente, mas o calor não passa para a areia de baixo. Por isso, se tu enterrar o pé na areia, está geladinho. Já se tu pegar o ferro, ele esquenta fácil, mas ele é um ótimo condutor. Se tu esquentar a parte de cima do ferro e meter a mão embaixo, vai estar quente também. Entendeu a diferença? Então, calor específico não é a mesma coisa que condutividade. Daqui a pouco a gente chega nessa parte de conduzir.
Outra coisa que tem a ver com isso, que pode cair na prova de geografia, é como isso influencia no vento, né? Que se a areia está quente, ela esquenta o ar em cima dela. Então a tendência do ar quente é subir e ir embora. Consequentemente, o ar que está frio aqui do lado vai escorrer para o lado. Então a tendência de dia é ter um vento mais ou menos assim, ó. A areia esquenta o ar que vai embora, o ar daqui escorre para cá. Por isso tu chega na praia, tem aquele vento desgraçado soprando areia na tua cara. Tu vai comprar um milho, tá cheio de areia aquela merda. Por causa disso. Isso é o que a gente chama de brisa marinha. É o vento no litoral, que de dia vai dar água para a terra. De noite é o contrário. De noite é a água que está quente. Daí esse é o ar que sobe e vai embora. Então de noite o vento está ao contrário. De noite a água está mais quentinha, mas é mais fácil de morrer afogado, porque o vento te empurra para o fundo. Tá. É a vida. Até que foi, gente? Tá. O asfalto também tem calor específico baixo, quer dizer que ele esquenta fácil e esfria fácil. Então as cidades ficam cada vez mais quentes de dia e mais frias de noite. A gente sente isso já em Porto Alegre, né? É uma merda. Mas enfim. Voltando pra cá. Então, quando tu muda a temperatura é calor sensível, que é macete. Esse C, pensem que tem a ver com a dificuldade de mudar a temperatura. Calor específico alto quer dizer que requer muita energia para variar a temperatura. Muita energia, senão é muito difícil, né? Já no caso do calor latente, o Q mole, o que é cada coisa? Q é o calor necessário para mudar o estado, M é a massa. Tomem cuidado que isso aqui não é necessariamente a massa total, é a massa que mudou de estado. Como assim? Se tu tem 800 gramas de água e 100 gramas vaporizou, a massa que vai aqui é 100 gramas, tá? O que me interessa é a massa que mudou de estado, não a massa total que tem ali. Às vezes é tudo, mas nem sempre. E o L é a mesma coisa que o C. É uma propriedade da substância que mede a dificuldade de mudar de estado. Se precisar do valor, a questão vai te dar. Já vou chegar lá. Boa pergunta. Aliás, já que tu perguntou, né? Capacidade térmica é o M vezes o C. A gente representa isso por um Czão. Então, se tu fizer o M vezes o C, a massa vezes o calor específico, isso é o que a gente chama de capacidade térmica, esse C maiúsculo aqui. A minha fonte não deixa claro, mas isso é um C minúsculo, isso é um C maiúsculo. Então, capacidade térmica é só a massa vezes o calor específico. Então, se eu quero a capacidade térmica de uma vaca, é a massa da vaca vezes o calor específico da vaca. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, ó. O calor específico, ele só tem a ver com a substância. A capacidade térmica, ele depende da substância e da massa. Então, a quantidade faz diferença. Tu tem que saber se é 1 kg de água ou se é 10 kg para fazer a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica não depende só do material, depende da quantidade também. Em física, a gente diz que a capacidade térmica depende do corpo. Quer dizer que ela depende do objeto inteiro. A massa que está ali faz diferença. Já o calor específico só depende da substância. Entenderam a diferença? Então, a capacidade térmica é o calor específico vezes a massa. Lembrem que ela depende da quantidade, ó, depende do corpo todo. Já o calor específico só depende da substância. Detalhe, é sempre a 100 graus que a água ferve? Eu comentei isso lá passada, né? Depende da pressão atmosférica. Quanto mais pressão, mais difícil é para a água ferver. Tomem cuidado com isso. Então, as temperaturas de troca de estado dependem da pressão atmosférica. Aqui eu falei da temperatura de ebulição, mas a mesma lógica influencia no ponto de fusão também, e assim vai. Então, mudando a pressão atmosférica, os pontos de mudança de estado mudam também.